Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Esse aqui é o nosso canal Examinando Profecias, né? Eu sou o Rogério Abidel e eu quero estudar com você hoje, né, sobre o império do Anticristo. Nós vamos estar estudando aqui a partir do livro de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 1, né? O Apocalipse 13, aqui fala da besta que surge do mar, né? E também da besta que surge da terra. A besta que surge do mar, tratando-se do anticristo, e a besta que emerge da terra, tratando-se do falso profeta, né? Aquele que vai estar aí trabalhando, né, para que todos adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, né? Então nós vamos estar examinando aí algumas coisas que a Bíblia nos fala a respeito do anticristo. Então, Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, né? Então aqui primeiramente nós vemos que essa besta ela emerge do mar. Mar aqui ele simboliza o mundo. Mais adiante aí no capítulo 17, no versículo 15, né? Vai nos dizer que o mar é o mundo. Diz assim: Disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então o mar ele simboliza o mundo, né? Então uma besta que emerge do mar, ela emerge do mundo ou no mundo, se tratando aqui do anticristo, né? A palavra besta aqui, ela tem um sentido duplo, né? Ela simboliza tanto o anticristo, como simboliza também o próprio Satanás, né? E aqui nós vemos que essa besta, ela tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças é uma forma simbólica de falar sobre os 7 impérios que houve no mundo, né? 7 impérios mundiais, né? Primeiro foi o Império Assírio, depois houve o Império Egípcio, né? Depois teve o Império Babilônio, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, né? E o 7º império é o império do anticristo, né? Então este é o simbolismo das 7 cabeças, né? São 7 impérios mundiais, né? Então, como nós dissemos, a besta ela tem um sentido duplo, ela simboliza tanto o anticristo como sendo o próprio também, como sendo o próprio Satanás, né? E aqui a besta ela tem sobre ela 7 cabeças, né? Isso está querendo nos dizer, né? Porque Satanás ele tem sobre si, ele governa sobre a terra, ele tem os governos da terra, desde o início, desde que entrou o pecado no mundo, desde a queda do homem, né? Satanás, com a entrada do pecado, ele adquiriu um direito legal de governar sobre a terra. Então, ele governa sobre a terra, ele governa sobre os governos da terra, ele tem poder sobre os governos da terra. Então, por isso, né, as 7 cabeças está sobre a besta, ou sobre Satanás, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Satanás ele é o príncipe
e Deus deste mundo. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, né? Porque Satanás, ele governa sobre a terra. É claro que esse governo de Satanás, ele é limitado, né? Ele é dentro daquilo que Deus permite, mas ele governa sobre a terra. Então esse é o simbolismo aí da besta ter sobre si as 7 cabeças, né, simbolizando os 7 impérios, né, os 7 impérios que houve no mundo. E aqui no capítulo 13 de Apocalipse, trata aqui especificamente do anticristo, no caso que a besta ela simboliza o anticristo, né, esse que vai governar aí no fim dos tempos. Então, como nós vemos, 6, né, desses impérios já passaram, né? Império Assírio, Império Egípcio, Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, né? Então, 6 desses impérios já passaram, né? E o 7º é o império do anticristo, né? No capítulo 17 aí, de Apocalipse, nos versos 9 e 10 também, vai falar aí sobre estes impérios. Diz assim, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então, o apóstolo João, né, quando estava ali na ilha de Patmos, recebendo as revelações do Apocalipse, ele citou aqui mais uma vez, né, estes 7 impérios. Aqui ele disse assim, são 7 reis aqui simbolizando os 7 impérios, né? E diz assim, 5 já caíram. Quando ele diz 5 já caíram, ele está se referindo aos impérios assírio, egípcio, babilônio, grego, medo-persa, né? Esses 5 já caíram, quer dizer, esses 5 já é passado, já não existe mais, né? Estes 5 já foram o tempo deles. Quando ele disse assim, um existe, ele está se referindo ao Império Romano, né? O Império Romano é o império que existia na época em que João escreveu o livro de Apocalipse, né? João estava ali na ilha de Patmos aí por cerca do ano 95, mais ou menos, até o ano 100, mais ou menos aí, né? Nesse tempo, então, João viveu na época do Império Romano, por isso ele diz assim, um existe. Quando ele diz um existe, ele estava se referindo ao Império Romano, que existia na sua época. E depois ele diz assim, o outro ainda não é vindo, quer dizer, ainda não chegou, né? E quando chegar, convém que dure um pouco de tempo. Então, esse império que ele se refere é o império do anticristo, esse ainda não chegou, né? Até hoje, nos nossos dias, nós vemos que esse império ainda não chegou, né? Ele ainda vai chegar, né? Hoje, nós vemos aí muitas pessoas, às vezes, pregando que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, né? Que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, esse é um ensino, né, que não bate com as Escrituras, né? Porque, segundo as Escrituras, ainda haverá o império do anticristo. O anticristo vai ser revelado e vai governar na terra durante algum tempo, né? Durante alguns anos, eu creio que ele vai governar na terra ainda antes do arrebatamento da igreja. Esse é o sentido da 7ª cabeça, é a 7ª
cabeça, né, aqui da besta de Apocalipse 13, né? Nós vemos aqui também que aqui fala também de 10 chifres, né? 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, elas simbolizam os 7 impérios, né, que houve no mundo, e os chifres, eles simbolizam reinos menores, simbolizam países, né? Nós vamos agora lá para o livro de Daniel, no capítulo 7, depois nós vamos voltar aqui para Apocalipse 13. Daniel 7, né? No verso 7 aqui, ele vai falar também sobre o Império Romano, e vai falar também sobre o Império do Anticristo, a ascensão do Anticristo. No versículo 7 de Daniel 7, diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, né? Então, Daniel, aqui nesse versículo, ele está se referindo ao Império Romano, né? Ele se refere ao Império Romano. Aqui, um animal forte, um animal poderoso, terrível, né? E aqui ele, né, se referindo ao Império Romano, que é a 6ª cabeça, né? Lá de Apocalipse 13, o Império Romano, ele é simbolizado pela 6ª cabeça, né? E aqui nós vemos também que essa cabeça ela tinha 10 chifres, né? Final do versículo que nós lemos diz assim: era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres, né? Esses 10 chifres aqui simbolizam 10 reinos. No ano 476 da nossa era, no ano 476 depois de Cristo, né? O Império Romano ele se dissolveu, ele se dividiu em 10 partes, né? Ele se dividiu em 10 reinos. É o símbolo dos 10 chifres, né? Das 10 pontas, né? Estes reinos, eles vieram a ser, mais tarde, a Alemanha, Inglaterra, a França, Portugal, Itália, Espanha, Suécia, Érolos, Burgundos e Ostrogodos, né? São estes os 10 chifres nos quais o Império Romano se dividiu, né? Ou 10 reinos, né? Representado ali pelos 10 chifres, né? E aqui nós vemos também, né, que agora nós vamos começar a entender aqui sobre o anticristo, né? O versículo 8 aqui de Daniel 7 diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, né? Então Daniel, ele estava observando ali as 10 pontas, os 10 chifres, né? E ele diz aqui que, observando ali aquelas 10 pontas, aqueles 10 chifres, então surgiu entre aqueles 10 uma outra ponta pequena, né? Um outro chifre pequeno, né? E que foi crescendo, né?
e diante daquele chifre, 3 foram arrancados. Daniel está se referindo aqui a essa ponta pequena, né? Essa ponta aqui, ela está falando sobre o anticristo que vai surgir, né? Ele quer dizer aqui o seguinte, que o anticristo, representado por essa ponta pequena, por esse chifre pequeno, ele vai surgir em um desses países, né? No qual o Império Romano foi dividido. O Império Romano foi dividido em 10 partes, né? Então, entre esses 10, o anticristo ele vai surgir, né? Ele vai aparecer entre estes 10, né? E diz também assim, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, né? Então, o anticristo ele vai surgir, né, entre esses 10. Ele vai surgir entre esses 10, né, esses 10 países, esses 10 reinos, né, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Quer dizer, o anticristo ele vai tomar, né, 3 desses países que nós citamos aqui, vai fazer parte do império do anticristo, né? Analisando aqui as profecias, nós chegamos à conclusão que esse país ao qual o anticristo ele vai surgir vai ser a Turquia, né? Porque a Turquia é um país também que fazia parte ali do Império Romano, né? É um dos 10 reinos nos quais o Império Romano foi dividido, né? E então a Turquia é um destes, né? E o anticristo ele vai surgir na Turquia. E certamente, né, através aí de algumas guerras, de alguns conflitos, né, ele vai tomar também 3 destes outros países, né, destes outros reinos, vai passar a fazer parte do reino do anticristo, né? Assim que ele for revelado, começar, né, a governar, e então logo 3 desses primeiros países passará a fazer parte deste reino do anticristo, né? Agora, voltando aqui para Apocalipse 13, nós vemos, né, que aqui também fala de 10 chifres, né? Aqui fala de 7 cabeças e 10 chifres. No caso aqui, o império do anticristo, ele é simbolizado pela 7ª cabeça, né? 7ª cabeça. Essa 7ª cabeça também, ela tem 10 pontas, 10 chifres, né? Que são 10 reinos. Então, nós não devemos aqui confundir estes 10 reinos com os 10 reinos lá de Daniel, capítulo 7, né? Lá em Daniel 7, fala dos 10 países, dos 10 reinos nos quais o Império Romano foi dividido. Desculpa. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, fala de 10 reinos também, mas esses 10 reinos aqui não quer dizer necessariamente que serão os mesmos reinos, né? Os mesmos que faziam parte lá do Império Romano, né? Hoje existe uma ideia aí de alguns estudiosos da Bíblia, pensando que o anticristo ele vai governar a Europa, né? Vai governar sobre esses países nos quais o Império Romano se dividiu, né? Por causa dessas 10 nações. Mas aqui não significa necessariamente
e muito provável que não seja, né, essas mesmas nações. Aqui, né, diz que 3 dos primeiros foram arrancados, quer dizer, 3 daqueles países que faziam parte do Império Romano, eles vão compor também o Império do Anticristo, né? 3 aqui é certo que vai fazer parte do Império do Anticristo. Mas os outros 7, né, certamente não serão os mesmos, né? Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, aqui onde lemos, né, diz assim, que as 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças e 10 diademas, né? 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, né? E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então isso aqui está nos dizendo, né, que esses chifres, eles tinham 10, esses 10 chifres tinham também 10 diademas, ou seja, 10 coroas, né? Isso significa que são 10 reinos atuais, né? Se trata de 10 reinos que estarão reinando, que estarão aí vigentes na época atual, né? 10 reinos que farão parte do império do anticristo, né? O anticristo vai governar sobre eles, né? Mas esses 10 reinos se sujeitarão ao governo do anticristo, né? Esse é o simbolismo da palavra, né? É o que quer dizer aqui é o simbolismo dos 10 reinos, dos 10 chifres, né? E uma coisa também interessante, né, é que o anticristo, ele não vai governar o mundo inteiro, como às vezes nós pensamos, né? Às vezes nós imaginamos que o anticristo, assim que ele for declarado, né, que ele for conhecido no mundo, o seu governo vai ser sobre o mundo inteiro, né? Não, ele vai exercer uma grande influência no mundo, né? Mas ele não vai governar sobre o mundo inteiro. Ele vai governar ali nas regiões do Oriente Médio, né? O seu governo vai se iniciar na Turquia, vai se estender ali por alguns países no Oriente Médio, né? Ele vai ter uma grande influência em todo o mundo, né? Mas ele nunca vai governar sobre o mundo inteiro, né? Não tem base nenhuma bíblica para nós acreditarmos que o anticristo ele vai governar sobre o mundo inteiro, né? Ele vai governar, ele vai fazer muitas guerras, né? Ele vai conquistar países através de guerras, né? O seu governo vai crescer até o arrebatamento da igreja, né? Nesse tempo aí em que ele for declarado, até o arrebatamento da igreja, se passarão aí alguns anos, muitas profecias vão se cumprir. Nesse tempo vai haver muitas guerras, né? Ele vai conquistar territórios, né? Mas ele nunca vai chegar a governar o mundo inteiro, né? Quando, por exemplo, nós vemos quando lá na volta de Cristo, lá depois já da grande tribulação, né? Nós vemos ali que aqueles espíritos satânicos, eles saem aí pelo mundo inteiro para